Boa noite, pessoal. Esse encontro de hoje é mais para tirar dúvidas, né, de quem tem. A gente não vai tratar hoje sobre nenhuma ferramenta tecnológica, é mais para tirar dúvidas, como a gente tinha combinado na enquete. E a maioria, né, nós tivemos um pouco mais de 20 e poucos que optaram para o dia de hoje, nesse horário. Então, eu vejo que só tem apenas 4, acredito que a maioria não tenha tantas dúvidas. E aí, quem tiver dúvidas a respeito do plano de aula, a respeito do, do relato de experiência, eu estou aqui disponível e pode ficar à vontade para tirar suas dúvidas. É só abrir a câmera, ou a câmera não, o microfone, ou digitar no chat, enfim. Ô, professor, Oi, Helena. então eu preciso fazer um plano de aula com uma das ferramentas que foi tratada no curso, né, até agora, isso? E, exatamente. Nós teremos ao todo oito ferramentas, né, tecnológicas que vocês poderão aplicar isso na prática pedagógica de vocês com o aluno, né, ou aluna com necessidades educacionais especiais. O nosso primeiro foi o podcast, depois veio o RPG, tivemos o Padlet, tivemos também, agora que O me quiz, faltou, realidade aumentada. Oi? o quizzes também, que o professor Fernando deu. O Quizzes, aí nós teremos amanhã o FET Colorado, nós teremos o Kahoot, que é muito semelhante com o Quizzes, e para finalizar nós teremos um encontro sobre comunidade fechada no Facebook, né? Então, nós temos oito tipos de ferramentas tecnológicas que vocês poderão utilizá-los em suas práticas pedagógicas. Ah, professor, eu já conheço tal ferramenta. Eu não assisti o podcast, não assisti o encontro, não tem problema. Se você domina, sabe, conhece a ferramenta, você vai construir o plano de aula em cima, né, dessa ferramenta que você vai desenvolver e vai aplicar, na verdade, e vai fazer o relato de experiência, né, do relato da prática pedagógica tranquilamente. Não é obrigado a chegar, pronto. O nosso último encontro vai ser sobre comunidade fechada no Facebook, mas eu já sei trabalhar. Então, você não precisa esperar para ter o podcast, para fornecer, disponibilizar o podcast e ter o encontro. Se você já sabe, você já pode fazer, anteceder, enfim. E aí, nós teremos no dia 31 de abril o nosso último encontro. Não, dia 30, né? Abril tem 30 dias. No dia, a partir do dia 1º até o dia 15 de abril, aí vocês já poderão me encaminhar tanto o modelo do plano de plano, né, pedagógico, e também a prática pedagógica, né, o relato de experiência. Se quiser, podem mandar os dois simultaneamente. Lembrando que tem que seguir aquelas normazinhas que eu já expliquei no primeiro dia de aula, né? Que eu vou, deixa eu ver só aqui para eu explicar novamente para vocês. Lembrando que tem que salvar, né? Com seu nome completo,
tracinho e o CPF, e me enviar em PDF, certo? Tá lá na ementa do curso, todas as orientações que devem ser seguidas, né? Tem que ter bastante cuidado, porque se não contemplar, como é que eu posso dizer? Se não tiver o nome da pessoa e o CPF, eu não tenho como identificar que aquele plano ou aquele relato de experiência, né, na prática pedagógica é de determinada pessoa. Então, isso será, se não tiver esses dados, será inviável ter direito à certificação, certo? Mais alguma Beleza, dúvida a professor. respeito ou alguma dúvida, Aline, sobre o plano? Não, era Vanessa, isso que eu Giovanni? queria saber. Não, era isso mesmo, professor, que eu queria saber. Então, era dentro das ferramentas que foram tratadas no curso, né? É isso. Em relação ao plano de trabalho, quanto à questão de recursos de acessibilidade, em relação às tecnologias assistivas, vocês entenderam direitinho como procede, como pode ser utilizado? Não necessariamente vocês tenham que, a depender do aluno, né, que vocês têm, a deficiência do seu aluno, as limitações, não necessariamente seja necessário o uso da tecnologia assistiva, né? Aí também vai depender muito de como você vai abordar, vai trabalhar a própria tecnologia, né? Digamos, se for um aluno surdo, por exemplo, o recurso de acessibilidade, qual é? O próprio intérprete de livros, tradutor, se tiver, né? Se for um cego, o próprio material ele é adaptado em braille, livros acessíveis, né? Às vezes vem todo o texto, todo o material em braille. Ou se for uma pessoa de baixa visão, com letras ampliadas, né? Se for um livro, um texto, também da mesma maneira, fazer uma leitura, pode-se trabalhar também com a leitura fácil. O que é a leitura fácil? É aquela leitura simplificada, resumida, de modo que, vamos supor, uma pessoa com autismo, uma pessoa com deficiência intelectual, ela possa ler, entender, né, e desenvolver as atividades necessárias. Pode também ter um notebook com acessibilidade, aí depende dos recursos, né, que o notebook possa disponibilizar, entre tantos outros materiais, né, de recursos de acessibilidade que vocês podem pesquisar, uma legendagem, se vai trabalhar uma ferramenta que vai exigir um vídeo junto, enfim. Aí você pode trabalhar com a legendagem, né, para um surdo. Eu vou recapitular, certo? Porque como eu estou gravando, e aí pode também ser a dúvida de vocês também, a escola, na parte do plano de aula, certo? O primeiro tópico é a identificação. Não necessariamente, quando tem lá escola, não é obrigado você colocar o nome da escola que vocês trabalham, não é obrigado, certo? Professor, aí vocês colocam o seu nome. Disciplina, qual é a disciplina que você está ministrando em relação a esse plano de aula? O ano, se é no ensino fundamental, educação infantil, ensino médio, aí vai colocar lá, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, enfim. E aí o turno, se é matutino, vespertino ou noturno. Recursos de acessibilidade eu acabei de falar, né? Então, isso é o primeiro tópico. O segundo tópico é o plano de aula. Qual é o tema da aula que você vai aplicar? Você vai desenvolver? Você vai colocar, né? Abaixo vem os objetivos da aula, e aí seria interessante toda essa parte de objetivos, conteúdos, competências, habilidades. Sempre é interessante estar de acordo com a BNCC, que é o que a gente segue hoje em dia, né?
O conteúdo também tem a parte do conteúdo, os recursos didáticos pedagógicos para esta aula, um lápis, uma tesoura, um papel, um computador, um celular, enfim. Aí fica a critério de cada um. O uso de tecnologias assistivas. A tecnologias assistivas, ela pode um pouco confundir com a questão de acessibilidade. Giovana, eu abro já, tá? Para você falar. O que pode ser as tecnologias assistivas? As tecnologias assistivas são diversas formas de modo que possa garantir, né, também a aprendizagem desses alunos. E aí pode trabalhar de diversas formas, para auxílio para a vida diária, né, para comer, digamos, tomar banho, se vestir, cuidar de casa. Então, pode-se fazer adaptações. Às vezes eu não tenho coordenação motor, aquela coordenação motora, vou ampliar um lápis, algo nesse sentido, uma comunicação aumentativa e alternativa. Aquele aluno não fala, então tem aquelas pranchas que precisa de figuras, e ele vai, né? Você vai comunicar através dessa maneira. Recursos de acessibilidade ao computador, que pode ser aquelas plataformas de intérprete, né? Às vezes não tem um intérprete em sala de aula, mas você pode utilizar uma plataforma, o HandTalk, né? Que é uma plataforma de tradução em línguas de sinais, né? E ela é utilizada no mundo todo. Deixa eu ver outra. Auxílios de mobilidade, como eu já falei, né? Cadeira de rodas, andadores, scooters e qualquer outro tipo de veículo que ajude a mobilidade da pessoa com deficiência. Geralmente isso é mais para a pessoa com deficiência física, né? Para pessoas com deficiência visual, a lupa, equipamentos em braille, leitores de telas, né? Questões de órtese e prótese, isso também é uma tecnologia assistiva. Então, assim, você vai depender da necessidade do seu aluno. Às vezes não é necessário. Pode falar, Giovana. Oi, boa noite. Boa noite. Então, no fim, o meu aluno, ele não possui uma deficiência física, né? Ele é diagnosticado com TDAH. E aí, na sala de aula, ele possui uma professora auxiliar, então, e às vezes faz uso do notebook. Certo. E aí, nesse recurso de acessibilidade que eu vou detalhar essa parte, então, Isso. eu Mas posso colocar você pretende trabalhar com qual ferramenta? Eu vou trabalhar, na verdade, eu já trabalhei com ele semana passada, o Quizzes. E deu certo? Deu super certo. Eu acabei fazendo a avaliação dele nesse jeito. Você trabalhou individual ou com a turma toda? Não, foi só com ele mesmo, Hum, né? Porque a forma da avaliação da sala era escrita, né? E, e, Sim, e aí, para ele, eu queria fazer alguma coisa diferente, porque eu noto, assim, que é a professora que copia para ele, apesar dele saber ler e escrever. Ele tira bastante foto do quadro, de imagens. sei. E Então, eu, nunca incentiva ele para escrever mesmo no caderno. então, eu vejo assim que ela, porque ele interage mais com ela do que com as pessoas em volta, né? Sim. E aí eu percebo assim que ele não escreve muito. Sim, porque não é incentivado, motivado para isso, né? Também, né? Eu vejo mais que assim que ele gosta de gravar vídeos. Eu tinha até pensado de fazer o podcast, mas Sim, eu acabei me enrolando aqui com as minhas coisas, com as coisas da escola, né? Porque eu também estou numa escola nova. E sim. aí eu acabei, quando eu vi o Quizzes, eu acabei fazendo para ele, né?
E aí eu mostrei para ele, ele gostou. Eu fiz dois quizzes com ele. Um de Sim. teste, ele gostou muito. E aí eu falei para ele, a sua prova vai ser desse jeito, tá bom? Ele, eu vou adorar. E aí ele acabou Ótimo. fazendo a prova. Isso você já pode, se você já tem um plano, você pode adaptar, né, de acordo com o plano que eu forneci. Tem que fazer de acordo com o plano que eu forneci, porque é padrão, certo? Sim. E aí você já pode fazer o próprio relato da sua experiência com essa ferramenta no relato de experiência. Você já, digamos, que você já fez as duas Sim, já atividades tá pronto. Exato. E É. aí, no relato da experiência, eu sugiro que você seja o mais detalhista possível, né? Porque quanto mais elementos contidos no documento, para mim vai ser melhor para analisar, inclusive. Sim. Digamos, se você utilizou ele individual, porque você pode trabalhar de diversas formas, né? O quiz, você pode trabalhar individual, você Aham. pode trabalhar no coletivo, e aí que não foi o caso do coletivo. Mas aí você vai relatar. Não precisa ser uma coisa assim, 2 páginas, 3 páginas, não. É algo bem simples. Tem lá a formatação, que eu coloquei lá as normas, mas coisa assim, bem padrão mesmo, e pode ser um texto corrido mesmo, né? Não tem Então, mas um padrão. O que é que realmente tem que conter. Não tem assim, dizer, tem que conter isso, 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 tem que falar sobre isso, isso, isso. Não, o relato de experiência, ele é bem à vontade, é de acordo com de como foi a prática do professor com a ferramenta em relação ao aluno, né? E aí sempre especificando, como tem no seu caso, TDAH, e você vai falar um pouco das características, como foi a receptividade dele, como é que você conseguiu se apropriar e utilizar a ferramenta, o que é que você utilizou, de qual maneira, para quê, qual a finalidade. Então, assim, trazer esses elementos será bem, bem interessante para a minha análise, tá certo? certo. E esse relato eu faço logo após o plano de aula. Sim, porque está fresco, né, na sua cabeça. Não, não, eu falo assim, Vamos lá que você... Ah, ali no não, tem um documento à parte, inclusive está lá na ementa do curso, na ementa não, na descrição do grupo, no WhatsApp, tem lá a partezinha Drive, é logo a primeira parte que tem lá. E aí no Drive, você clica no link do Drive, tem lá o modelo do plano de aula, tem o modelo do relato de experiência, e no final, isso na última semana, acho que é na última semana de maio, é que vai ter um questionário online. Não vai precisar se reunir, né? Assim, estar presente para responder, mas terá um período para isso, entendeu? Você tá com o Drive aberto? Oi? Você tá com o Drive aberto? Vou tentar aqui abrir. É porque eu achei aqui, ó, modelo de plano de trabalho inclusivo, e aí é o relato da aplicação do plano de trabalho, né? Isso, é um relato. Tá. Mas não é melhor eu colocar tudo num mesmo Word, um mesmo Não, documento? não, porque são documentos separados e cada um é com uma proposta diferente. Ah, tá. E aí nos dois documentos eu coloco meu nome e CPF. Tudo completo, tracinho, seu CPF. Um Tá, ponto e o tracinho, tá certo? certo. Porque isso aí é que vai lhe garantir a certificação. Fora que na última semana, como eu falei, vai ser um E, trabalho, né, um questionário para avaliar todo o curso. O que é que pode é, ser melhorado, o que é que ponto positivo, negativo, enfim, é algo mais de avaliação de um modo geral. aham, Certo? certinho. Mais alguma dúvida a Não, respeito a do minha não. plano? Obrigada, viu? Deixa eu só ouvir aqui o áudio que Vanessa, que está participando, postou.
Pronto, Vanessa ainda está na live. Ela não conseguiu, ela estava, mas caiu. Então, Vanessa, você perguntou se pode utilizar mais de uma ferramenta. Poder pode, mas vai ser mais trabalho, né? Isso vale para qualquer pessoa. Vai ser mais trabalho, vai ser mais relatos, e aí no próprio relato você vai ter que fazer o relato das duas ferramentas, né? O plano de aula você pode fazer em um documento só, né? Mas no relato você pode também relatar no plano só sobre as duas ferramentas, três ferramentas, enfim. Eu não sei como é que se pensa para fazer isso. Ela perguntou em relação aos recursos de acessibilidade e às tecnologias assistivas, a diferença entre elas, que o recurso de acessibilidade são os recursos que vai auxiliar, por exemplo, um intérprete de Libras, uma legendagem para surdos, um tradutor, um material em braille, livros acessíveis, livros ou textos com leitura fácil, como eu já falei, Soroban. Soroban é aquele tipo, não é a bengala, mas ele é bem parecido, né? É o material em libras, notebook com acessibilidade, caderno de pauta ampliada, entre outros. E as tecnologias assistivas, como eu falei, se tem um aluno com baixa visão, trazer um texto ampliado, se esse aluno tem alguma deficiência na parte de coordenação e precisa de um lápis mais grosso, né? A coordenação fina, grossa, enfim. São adaptações que vão ter que ser feitas para propiciar aquele aluno na aprendizagem, né? No ensino da aprendizagem. Não necessariamente tem que usá-las, né? Tem que inserir no plano de aula as ferramentas e as tecnologias assistivas. Não, se o meu aluno não precisa disso, ou a forma que eu vou trabalhar aquela ferramenta tecnológica não necessita de um uso de tecnologia assistiva e nenhum recurso de acessibilidade, não tem problema, deixa em branco, certo? O que não pode deixar em branco é, por exemplo, o conteúdo, pergunta essencial, as competências, objetivos, né? E daí tem a questão também, o outro tópico em relação ao modelo de plano de aula, em relação aos procedimentos didáticos metodológicos, que é justamente o desenvolvimento do tempo, você vai justificar o porquê, né? E o que é que você realmente fez, um breve relato sobre isso, as atividades pedagógicas que serão desenvolvidas, né, para promover essas experiências, a forma que você avaliou e as formas de registro da avaliação. E aí, se tiver referência, se for algo baseado em algum texto, alguma coisa assim, se coloca a referência, né? Ou um livro que um determinado texto foi proveniente de tal material didático que vocês trabalham, né, o livro didático, aí vocês colocam lá a referência ou outras referências que vocês buscarem. Mas isso, o modelo de plano, acho que vocês todos sabem fazer, que são professores, né? Eu acredito que não haverá dificuldade nesse sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Deu para escutar, Ivanilde, agora? Porque ela disse Deu, que estava sem deu som. para ouvir, professor. É que aqui, ó, por exemplo, eu estou em Santa Catarina, está muita chuva, e aí Sim. o som está cortando o tempo inteiro, né? E a eletricidade está indo embora, vai e volta e tal, mas está dando para ouvir bem. Agora está dando para ouvir bem. Pronto. É mais basicamente isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Esse encontro eu vou deixar disponível, certo? Para vocês, que vocês poderão acessar quantas vezes quiserem, enfim. E só ressaltando, a partir do dia 31 até o dia 15,
estará disponível para vocês me encaminharem, né, mandado para o meu WhatsApp, o plano de trabalho. E até o dia 20, do dia 30, do dia 31, não, do dia 30 de abril até o dia 15, vocês podem me entregar o plano de trabalho. Não excedam esse período, por favor, certo? E até o dia 20, do dia 30 de abril até o dia 20 de maio, vocês podem me encaminhar também o relato de aplicação do plano de trabalho. Eu acho que são duas atividades bem simples, não vejo tanta dificuldade. E aí, dia 21, pessoal, nós teremos um encontro, dia 21 de maio, certo? Nós ainda teremos o encontro de amanhã, que é com a professora que vai falar sobre o feto colorado. Dia 23, sobre o Kahoot. E dia 30 de abril, sobre o grupo fechado do Facebook. Certo? E aí nós só vamos nos encontrar dia 21 de maio, que será para justamente a gente falar sobre as experiências, né, de cada um e sobre o curso. E aí eu disponibilizo também o linkzinho do questionário que vocês poderão responder entre o dia 21 ao dia 28 de maio, né? E aí esse questionário é via Google Forms, né? Ele é online. E aí vocês respondem bem direitinho e envia, e aí eu tenho acesso. Tá certo? Mais alguma dúvida? Aproveitem agora que eu estou aqui. E aí, ó, oi. Ó, vou aproveitar que você está rindo, vou fazer uma pergunta, tá? Pode fazer. Sim, você não pensa em reprovar alguém, não, né? Não, não tem perigo de reprovar. Se eu Não tem escrever perigo de errado, reprovar. você vai pedir para eu só corrigir? Como é? Se eu escrever errado, você vai pedir para eu corrigir, né? Não, olha, o que eu para o professor ter a certificação é cumprir com as atividades, certo? Não vai ter uma nota, um conceito, nada nesse sentido. E não vai ter questão de correção, porque da forma que está lá você me encaminhou o documento, é a forma que eu vou analisar, né? Então, assim, é bom a gente ter cuidado. Porque eu não vou alterar e não vou dar uma devolutiva, algo do tipo. Até porque eu não terei como dar uma devolutiva. Olha, precisa melhorar assim, assim, assado. Ou, não, você deveria fazer dessa forma. O propósito não é esse. Certo? O propósito não é esse. O propósito é nós termos essa interação com as ferramentas tecnológicas e eu ter esse feedback de vocês, e como é que vocês lidaram com isso, como é que vocês aplicaram na prática pedagógica de vocês. E pronto, agora também, não é fazer de qualquer forma para ter uma certificação. Ou Sim. também, porque isso aí eu acho que vai da consciência de cada um. E também não é, eu não estou em sala de aula, eu vou fazer de qualquer maneira. Também não, porque como é que você vai inventar uma coisa? Eu não. Bem, não é o que eu aconselho, eu queria realmente que todos que Não. estão participando, né, que estão em sala de aula, desenvolvessem com sua turma, com seu aluno com deficiência, né, ter toda essa experiência, porque eu acredito que vai enriquecer e são ferramentas que não são restritas somente a pessoas com deficiência, né? São ferramentas que você pode utilizar com uma turma como um todo, né? Com certeza. Certo, Giovana? Não se preocupe que não vai ter reprovação, não. Ah, então tá bom. A reprovação é o seguinte: você me encaminha
o plano de trabalho, mas você não me encaminha o relato de experiência. Você me encaminha o plano de trabalho, mas não me encaminha com o seu nome e seu CPF, ou com o plano de trabalho, ou o relato de experiência da mesma maneira. Aí sim, aí realmente eu não tenho como identificar e só se manda uma vez o documento. Não adianta me mandar 3, 4 vezes, porque se for assim, eu vou ter que abrir mão de todos, e aí eu vou acabar perdendo na minha seleção, seleção de salvar os arquivos, né? Para depois eu analisar. Então, assim, tentar evitar de mandar várias vezes, ou mandar para eu, vou dê uma olhada. Não tem para que eu dar uma olhada. Você sabe fazer um plano de aula, você, assim, eu espero, né, que o professor saiba fazer um plano de aula, saiba fazer um relato de experiência. São coisas simples, não são coisas que vai exigir, demandar tempo demais, assim, 3 horas, 4 horas, isso não é algo bem simples e acessível assim, para todos fazerem. Né? É só ter esse cuidado de salvar no nome de vocês, com CPF, me encaminhar em PDF, porque o PDF eu não tenho como fazer alteração, até porque eu não tenho para que fazer alteração em plano, nenhuma atividade de vocês, mas é só por questão de segurança mesmo, acho que é melhor em PDF. Certo? Não que quem me mandar em Word vai ser reprovado. Não, também não. É só por questão de leitura mesmo, né? Seria mais fácil em PDF. Mas se me mandar em Word, aí também não haverá problema. Só se não ter o nome e o CPF. Eu vou até analisar. Na minha pesquisa entra. Porque na minha pesquisa não vai entrar com o nome de vocês, certo? Serão nomes fictícios, ou professora 1, professora 2, isso aí eu ainda vou ver com o meu orientador de como é que eu vou referenciar cada professor, mas também não vou dizer professora tal, de escola tal, de estado tal. Não vou, não. É, um dos tópicos da minha pesquisa é manter o maior sigilo possível e está lá no TCLE que vocês assinaram, né? Que vocês preencheram no ato da inscrição. Muitos fizeram a inscrição, depois não sabiam mais nem de que se tratava o curso, né? Mas é isso. Alguma dúvida, Giovana, Lenilce, Ivanilde, professora Alu Borges? Não, eu agradeço. Boa noite, viu? Certo. Se não Até tem amanhã. mais dúvidas... Não, Se não professor, tem mais qualquer dúvida que surgir durante a semana, eu envio um e-mail, se precisar. mas você pode mandar pelo WhatsApp, viu? Tá Pode bom, mandar pelo então. WhatsApp, que eu sou mais solícito. É mais Tá, rápido eu responder. mais rápido, Tá né? bom? Então Se tá, for professor. alguma coisa urgente, claro, respeitando o horário, né? É óbvio, né? Hoje Tá. não, hoje eu mandei bem cedo, porque eu disse, não, vai ser também bem corrido o meu dia, e mandei era quase 7 horas, não era nem 7 horas, era 6 e alguma coisa. Mas Eu a disse, gente não, vou acorda logo. cedo também, né? A gente acorda cedo e entende isso. O professor Eu sabe como acordei é às que é. 4 horas da manhã, eu acordei 4 horas da manhã, e cadê o sono? Muita coisa passando na minha cabeça e a gente não dá conta. Mas é Então isso. tá. É isso, professor. Obrigado e boa noite. Até amanhã. E aí eu aguardo o retorno de vocês, tá bom? Tá bom. Obrigada. E amanhã o nosso encontro é sobre o FET Colorado. Tá bom? Pois tchau, tchau. Um abraço para vocês. Boa noite.